Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Tem volante no Corinthians arrumando as malas, já de saída do timão ao final desta temporada. Vamos falar também sobre Mano Menezes. A oposição ia avaliar o trabalho do treinador, isso se a oposição for eleita nas próximas eleições. Será que os resultados do Mano Menezes agradam ao candidato Augusto Melo? Vamos falar também sobre a permanência de alguns jogadores no Corinthians. Quem fica, quem deve sair. A permanência de alguns já é dada como incerta, tá bom? Eu vou contar tudo para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta segunda-feira, 6 de novembro. E a gente começa aqui o vídeo falando sobre a permanência incerta de alguns jogadores para a temporada 2024. Muito se esperava que a diretoria do Corinthians desse uma resolvida na vida de alguns atletas aí. 9 estão em final de contrato. Até o Duílio pensou em conversar com alguns, adiantar aí uma possível renovação, talvez de um Renato Augusto, mas o Mano foi contra isso, né? Eu até falei isso no vídeo mais cedo. O Mano foi contra isso e tanto Duílio como o Mano Menezes chegaram a um acordo, chegaram a um consenso e não vão tratar sobre renovação agora. Isso é um ponto. O Renato Augusto chegou a comentar que nunca passou por essa situação na carreira. O Renato Augusto que saiu do jogo contra o Bragantino com um problema no ombro, ele sentiu muita dor, ele disse que ouviu um estalo e nesta segunda-feira, inclusive, passará por exames clínicos, né, para saber se realmente teve algum tipo de lesão mais grave que o impeça de jogar na próxima quinta-feira contra o Atlético. Mas voltando a falar sobre Renato, ele mesmo disse que nunca passou por uma situação dessa ainda na carreira, de chegar a menos de 2 meses do final de um contrato e não ter nenhuma conversa, não ter nada avançado ou nada definido. Dentro da carreira dele, essas questões sempre foram resolvidas com mais antecedência. Então, o Renato está passando por esse momento, assim como o Gil, assim como o Juliano, assim como outros jogadores do clube que têm contrato até o dia 31 de dezembro. A permanência desses jogadores é absolutamente incerta. A tendência é que, se ficar, fica 1 ou 2 no máximo. No máximo. O Corinthians pensa para 2024 em uma reformulação de elenco. Evidentemente que, se ficar 8, 9 jogadores, não teremos reformulação. O Corinthians precisa de uma reformulação geral dentro do clube, não só na administração, como também dentro de campo. Por isso, a permanência desses jogadores é bastante incerta, nenhum deles sabe ainda, né, se ficam ou não, mesmo agora tendo melhores resultados neste final de temporada, até o caso do Juliano, que conquistou aí uma vaga de titular, o próprio Gil, que fez uma temporada boa, mas no final do ano realmente se destacou bastante, e muita gente que era contra até a permanência desses dois jogadores, hoje já são favoráveis a isso. Mesmo esses jogadores não têm o futuro garantido no timão para 2024. Dia 25 de novembro, daqui a 19 dias, teremos eleições no clube. E a partir daí é que o novo presidente, juntamente com a comissão técnica, tomará essas decisões, né? Esses jogadores vão permanecer ou não, mas o futuro de nenhum deles é considerado como certo no Corinthians. Nenhum deles ainda conversou, nenhum deles com grandes chances de permanecer no elenco para a próxima temporada. E o Mano Menezes? Fica em 2024? A situação do Mano Menezes é a seguinte:
pela situação, pelo André Luiz Oliveira, é um treinador que terá sua sequência já garantida, né? Se o André Luiz Oliveira ganhar a eleição para presidente, o Mano Menezes está com a vida tranquila dentro do clube, porque já foi manifestado pelo próprio André Luiz o desejo de continuar com o Mano Menezes e dar a ele toda a estrutura e a infraestrutura para que ele possa dar sequência no futebol do Corinthians. Bom, e com relação a Augusto Melo, a oposição. Se o Augusto Melo vencer a eleição e sendo o novo presidente do Corinthians, ele chegou a declarar que o trabalho do Mano Menezes seria avaliado em função desses resultados nesses últimos meses aí, desde quando o Mano assumiu. Né? Quase um mês aí que o Mano assumiu o clube, né? Mais 2 meses um mês e meio, 2 meses para terminar o ano. Eles iam avaliar o trabalho do Mano Menezes para a temporada 2024. Claro que existe uma questão financeira muito grande e que pega bastante aí. O Mano Menezes assinou por 2 anos. E no primeiro ano, né, o Corinthians teria que pagar todos os salários ao Mano Menezes. A partir do segundo ano é que essa multa seria diferente. Tá? Mas tem essa questão financeira que é importantíssima. Né? O Mano Menezes, sendo demitido pelo Augusto Melo, o Corinthians terá que pagar aí de cara aproximadamente 10 milhões de reais. Aproximadamente 10 milhões de reais, o que seria começar já com o pé esquerdo e com um baita de um buraco aí nas contas do clube. Mas a avaliação do Mano, nesses últimos jogos, desde quando assumiu, em termos de rendimento, a avaliação dele, será que está sendo boa? A sua opinião, qual é? O Mano tem feito um bom trabalho, o Mano tem conseguido resultados, o Mano tem conseguido fazer com que o time jogue minimamente melhor do que vinha jogando com o Vanderlei? Então, essas questões para a oposição, elas vão pesar muito na definição se o Mano permanece ou não no Corinthians para a próxima temporada. Ele está sendo avaliado, claro, a eleição não aconteceu ainda, não sabemos quem será o presidente. Mas se for o Augusto Melo, isso é fato que irá acontecer. O Mano será avaliado, terão uma conversa, e aí sim o Augusto, não acredito pessoalmente, aí é uma opinião minha, não acredito que mesmo Augusto Melo vencendo e mesmo o Mano não fazendo aí um trabalho tão bom em termos de evolução, eu acho que ele fica pelo menos aí para Campeonato Paulista, isso é fato. Não tem como demitir um treinador e arcar com um custo tão alto como seria a multa rescisória do Mano Menezes. Então, eu acho que é uma questão de bom senso para o Augusto Melo manter o Mano Menezes, pelo menos em termos de Campeonato Paulista, fazer um planejamento, solicitar ali alguns jogadores para reforço, e serão vários, não teremos 1 ou 2 reforços, a tendência é que se tenha um número maior aí de jogadores que cheguem ao Corinthians na temporada 2024. E na sua avaliação, Mano Menezes tem feito um bom trabalho ou não? Comenta aí. Bom, e para finalizarmos o vídeo, a gente falou de indefinições. Um dos jogadores que está com o martelo batido e que não fica mesmo para 2024 é o Vitor Cantillo. Né? O volante Vitor Cantillo conversou até com o Mano Menezes. Ele não teve quase nenhuma oportunidade com o Vanderlei Luxemburgo. E nos momentos em que foi dada a oportunidade a ele, ele também não mostrou absolutamente nada de tão empolgante. Com a chegada do Mano, o Cantillo até imaginou que ganharia algum espaço. Jogadores que não vinham tendo muita chance com o Vanderlei ganharam oportunidade com o Mano. Mesmo assim, o Cantillo já chegou até a começar um jogo como titular, entrou em outro, mas não consegue, por exemplo, no jogo contra o Red Bull Bragantino, não foi nem relacionado. E dentro do próprio clube já é dada a saída dele como certa. Ele tem interesse de equipes do México, futebol mexicano. Ele não tem intenção de voltar para a Colômbia e aguarda até uma proposta de clubes brasileiros. O Santos, em algum momento, chegou a ter interesse no Vitor Cantillo, mas o desejo dele ou é permanecer no futebol brasileiro
ou sim se transferir para o futebol mexicano. Mas Vitor Cantillo não fica no Corinthians para 2024. Claro que pode haver aí uma mudança radical, né? Futebol, a gente fala uma coisa hoje, amanhã ela muda completamente. Futebol é muito dinâmico, mas a informação que se tem é que o martelo do Cantillo já está batido e ele já está arrumando as malinhas para deixar o Coringão no final da temporada 2023. Você acha que o Cantillo merecia mais oportunidade? Foi mal aproveitado, na sua opinião, ou a bolinha dele realmente é desse tamanho? Aproveita o espaço, comenta aí. Se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, se você for novo, e a gente volta às 9 da noite com o nosso bate-papo, a nossa live aqui, tá bom? Atualizando as notícias do Corinthians para você. Obrigado pela companhia, te vejo mais tarde. Abraço, tchau.